Abram suas Bíblias no livro de Atos. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões em Atos, capítulo 21. Atos 21. Livro de Atos, capítulo 21. Newton, vou pedir a você, Newton, pedir a você que ore por mim, para que Deus me unja com seu Espírito Santo para pregar. O título da nossa mensagem hoje é O Precioso Elenco de Apoio. O Precioso Elenco de Apoio. Há algum tempo, quase todos aqui são moradores da ilha. Acho que todos, né? Alguém não é morador da ilha aqui? Só você, né? Está no Rio Grande do Sul, é verdade. Mas não, você está só emprestada, Laísa. Você está só emprestada. Você é daqui. Está só emprestada. Nós temos um hospital conhecido aqui na ilha, e eu não estou falando mal, eu estou apenas usando uma ilustração. Um hospital que fica na Estrada do Dendê, que mudou de nome, todo mundo já sabe qual é, né? Muito bem. Aquele hospital, até alguns anos atrás, tinha uma fama ruim, né? Que melhorou muito, mas tinha uma fama ruim, de que o índice de pessoas que indo ali não ficava bem, não tinha sucesso nos seus tratamentos, era muito grande. E eu tenho um amigo que é médico, cardiologista e que fazia parte da equipe de médicos daquele hospital. E um dia, conversando com ele, eu perguntei, puxa, mas esse hospital não é bom, né? E ele falou assim, Rogério, os médicos aqui são muito bons. São muito bons, mas a turma de apoio não é boa. E a gente faz o diagnóstico e a medicação e o tratamento posterior não funcionam bem, ele falando. Ou seja, ele disse que o elenco de apoio não era bom. Não estou falando mal de ninguém, é apenas uma ilustração, isso já mudou naquele lugar também. Mas é interessante que o elenco de apoio, ele nunca é muito percebido. Ele nunca é muito percebido. Mas o elenco de apoio é fundamental para o sucesso de alguma coisa. Aquelas pessoas anônimas, como são importantes. Vocês já notaram uma coisa? Quando a gente vai assistir um grande filme no cinema, um filme afamado, com atores de destaque, grandes protagonistas, a gente vê o filme, a gente admira aquele ator que a gente gosta. Quando o filme termina, começam a subir as letrinhas, né? Aquelas letrinhas. Centenas de pessoas. São centenas. Ninguém fala naquelas pessoas. Mas para um filme ser um grande filme, aquele elenco de apoio é enorme. Trabalha muito e tem que ser muito bom. Vocês já viram algum Oscar para elenco de apoio? Não tem. O Oscar tem 24 categorias. Premia tudo, mas o elenco de apoio não tem Oscar de elenco de apoio. E na realidade é o conjunto dos esforços, é a cooperação dos talentos, os trabalhos de todas as pessoas que viabilizam a realização de uma grande obra. No reino de Deus não é diferente.
O reino de Deus tem pessoas que acabam aparecendo mais na história bíblica, mas quem faz a sustentação do reino é o elenco de apoio. É gente anônima, como você e como eu. Como é importante um grande elenco de apoio no céu e na terra. Quando a gente ouve falar do elenco, do grande elenco do céu, os anjos, a gente lembra de poucos nomes, né? Alguém lembra de nome de alguns anjos aí? Não. Gabriel, Rafael, Miguel e... Gente, mas a Bíblia diz que existem legiões de anjos a serviço do Senhor. A gente não sabe. E eles estão a serviço de Deus e ao cuidado dos homens. A Bíblia diz isso, ao cuidado dos homens. Ninguém sabe, ninguém viu, anônimos. E quando a gente fala do grande elenco principal da Bíblia, vamos lá, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Noé, Davi, Sansão. Vamos para o Novo Testamento, vamos lá. Paulo, Pedro, Mateus, Lucas. Vocês acham que o Evangelho se espalhou pela face da terra com esses 20 nomes que vocês falaram? Não. Você sabe como é que o Evangelho se espalhou na face da terra? O elenco de apoio. Homens e mulheres que falaram de Cristo, que testemunharam com suas vidas, que morreram como mártires, defendendo o Evangelho de Cristo. Queridos, é o elenco de apoio que sustenta o Evangelho no mundo, que leva o Evangelho no mundo. Todo esse grande elenco que atuou, que atua, suportando o Evangelho. Às vezes o elenco de apoio, quando erra, também traz grandes danos ao Evangelho, porque se o elenco de apoio é tão importante, quando ele erra também, ele faz uma enorme diferença, por isso é tão importante acertar. Quando eu fui estudar Atos 21, para estar trazendo a mensagem para vocês, é claro que meus olhos foram atraídos por Paulo, não há dúvida, mas eu comecei a perceber em cada passagem o elenco de apoio e a sua importância. A importância da igreja que marcha, anônima. Eu vou convidar vocês para que nós leiamos Atos 21. E eu queria falar um pouco sobre o precioso elenco de apoio. Ok? Atos 21. Eu tenho tido o hábito de, na pregação sobre Atos, ler o capítulo, porque é tão bom que nós possamos compartilhar dessa leitura e compreender não apenas pequenos versículos isolados, mas o contexto. Lembra que o que está acontecendo agora, Paulo, ele esteve na praia de Mileto, ali se reuniu com os líderes de Éfeso, orou com eles, orientou, aconselhou, chorou com eles. A Bíblia diz que a despedida foi extremamente emocionante, que aqueles homens beijaram uns aos outros, abraçaram uns aos outros. Paulo, então, vai tomar um navio, ele está saindo da margem norte do mar Mediterrâneo, na beiradinha do mar Egeu, e seguindo para aquela direção da margem oriental, a margem oriental do mar Mediterrâneo, onde fica aquela região toda da Palestina em que se passou quase toda a história bíblica. Então ele está fazendo uma viagem de centenas de quilômetros, muitas centenas de quilômetros, tá bom? E eu vou ler então. Atos 21. Depois de nos apartarmos, fizemo-nos à vela
E correndo em direitura, chegando a Cós, no dia seguinte a Rodes, e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre, a ilha de Chipre, já estava à vista, deixamo-na à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos à cidade de Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, nós oramos. E despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Quando nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. Entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 diáconos, ficamos com ele. Tinha ele 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, amarrou com ele os próprios pés e as mãos, e declarou: isso diz o Espírito Santo. Assim, os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto, e entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. E então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, nós não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se então a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, nós subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Mnasson, natural de Chipre, um velho discípulo, com quem nós deveríamos nos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou ele minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, e nem andar segundo os costumes da lei. O que se há de fazer, pois? Certamente eles vão saber da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto, se referindo aí ao voto de Nazireu. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham de coisas sacrificadas a ídolos, do sangue da carne, de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem
que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade. Havendo concorrência do povo e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo os soldados centuriões, correu para o meio do povo e, ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar a Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo e outros de outro, e não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer alguma coisa? Respondeu ele: sabes grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé, na escada, fez com a mão um sinal ao povo, e fez-se um grande silêncio, e ele falou em língua hebraica. Ok? Interessante observar que Paulo, nesse texto, embora esteja aí presente, embora seja ator principal, mais principal do que ele, só Deus e o Senhor Jesus Cristo, Paulo está sendo conduzido, está passando de mão em mão, está vivendo o que o elenco de apoio que está nesse texto conduz e faz, e apoia, e desapoia, e salva, e tenta matar. Eu quero lembrar vocês primeiro o seguinte: esse texto, todo mundo sabe, foi escrito por Lucas. Lucas escreveu esse texto. No entanto, Lucas é um completo anônimo de Atos. Não há citação do nome de Lucas nenhuma vez sequer. Lucas é anônimo. Lucas está no elenco de apoio. No entanto, Lucas relata toda essa história do que Deus fez. O primeiro versículo de Atos 21 diz assim: depois de nos apartarmos, primeira pessoa do plural, nós, fizemo-nos a vela. Lucas está convivendo e vivendo toda essa situação. Dentro da teologia, isso é chamado da seção de Atos, a seção nós. Porque Lucas é que está descrevendo isso tudo. Todo esse texto, toda essa história foi baseada no diário e nas memórias de Lucas. Que importância! Vocês já pensaram quantas pessoas já foram livres do inferno, se converteram porque leram esse texto? Durante a história, nós estamos falando de 2000 anos de história, porque esse anônimo anotou, lembrou, escreveu, inspirado por Deus, legou para gerações. Hoje, 2019, Ilha do Governador, nos confins da terra com relação a eles, essa igreja está sendo inspirada pelo texto de um anônimo. Alguém do elenco de apoio, nem aparece, nem é citado, nem é citado. E isso tem que fazer a gente refletir sobre a importância dos anônimos da igreja.
Você já pensou, durante a sua vida, a vida de alguns de vocês mais longa, como a da Leda, mais curta, como daqueles embaixadores que vieram aqui hoje pela manhã? Quantas pessoas já conheceram Cristo porque conviveram com vocês? Mesmo que você não saiba formalmente, ninguém tenha levantado uma mão naquele momento, aceitando a Cristo, mas quantas vezes a sua vida tem sido uma carta viva diante da sociedade, anônimo? Não tem Oscar para você, não tem. Mas Deus está sendo visto em você, mas Jesus está sendo visto em você. É maravilhoso pensar que esse mesmo Lucas, deixa marcadinho aí a sua Bíblia com a fita, no início de Atos, lá no início de Atos, registra com suas mãos aquilo que Jesus deixou claro lá em Atos 1:8, quando diz assim, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os confins da terra é aqui. Os confins da terra é aqui. O elenco de apoio é a testemunha do Evangelho de Cristo. Mas o texto vai caminhando e voltando a Atos 21, nós podemos ler os versículos 4, 5 e 6. Eu vou me prender a alguns, porque é um texto muito grande. 4, 5 e 6 diz assim: Paulo havia saído, então, ali de Mileto, ele já tinha passado ao largo de Chipre, é uma viagem aí, esse primeiro trecho dele, uma viagem de cerca de 650 quilômetros, e acontece o seguinte, de 4 a 6. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por cada um, ou melhor, por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, então, embarcamos e eles voltaram para casa. Aqueles discípulos ali na cidade de Tiro são anônimos, nós não sabemos nem o nome dele. A Bíblia não chega nem a citar o nome, não chega nem a citar quantos, não chega a citar características das vidas desses discípulos. Mas esses discípulos, apenas citados como discípulos, eles acolhem Paulo. Eles hospedam Paulo na sua casa por 7 dias. A Bíblia diz que eles envolvem a sua família, diz que todos, inclusive suas esposas e filhos, passam a acompanhar Paulo. E diz que eles os acompanharam por tanto tempo que chegaram novamente à região portuária. E ali na região portuária, a Bíblia diz que eles se ajoelharam e oraram com Paulo. Quem? Anônimos. Anônimos. Nós nunca vamos saber. Só Deus sabe quem são eles. Mas é importante observar o seguinte. Ainda diz que eles fizeram tudo isso por ação do Espírito Santo. Esses anônimos desconhecidos hospedaram. Nós temos perdido o hábito de receber pessoas. A sociedade está cada vez mais separada. Embora os meios de comunicação sejam riquíssimos, rápidos, online, eu falo com minha sobrinha lá na Carolina do Norte, aperto um botão, estou falando com ela e mais, eu estou vendo, mas eu não estou com ela. A gente parou de acolher as pessoas nas nossas casas. Alguns acolhem, mas nós paramos, as nossas casas estão muito fechadas. Aqueles anônimos que provavelmente, tudo indica que não conheciam Paulo, não conheciam. Paulo fez viagens enormes, mas eles haviam se convertido, eram
participantes da igreja de Cristo e, sabendo da chegada do apóstolo, levaram para casa. Levaram aquele homem para casa. Então, eles foram acolhidos. Hebreus, deixa marcadinho, Hebreus 13, 2, nos fala uma coisa lindíssima. Hebreus 13, 2, fala sobre esse acolhimento. Hebreus 13, 2, diz assim: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Acolheram anjos. Quando nós somos acolhedores com as pessoas que necessitam, em outras palavras, há bênçãos de Deus para a nossa vida. Há bênçãos de Deus para a nossa vida. Aqueles discípulos anônimos de Tiro acolheram Paulo. Quando acolheram Paulo, certamente acolheram o próprio Evangelho. Acolheram o próprio Evangelho, porque Paulo era aquele emissor da mensagem do Evangelho. A Bíblia diz que eles foram movidos pelo Espírito Santo e recomendaram a Paulo. A Bíblia diz que eles acompanharam Paulo, envolvendo sua esposa e seus filhos. E a Bíblia diz que eles oraram com eles. Olha aqui, que grupo de coisas maravilhosas. Elenco de apoio, ninguém sabe quem é. Agora imaginem, Paulo saiu de Éfeso, expulso. Paulo sofreu em Éfeso. Lembram da figura de Demétrio, que era um construtor de imagens da deusa Diana, que sublevou Éfeso para matar Paulo. Paulo saiu de Éfeso ferido. Paulo saiu de Éfeso entristecido, logicamente, porque ele não era feito de mármore, era gente de carne, e agora encontra uma família que diz assim: Paulo, vem ficar na minha casa. Nós vamos alimentar você. Nós vamos acompanhar você. Eu quero que você conheça minha esposa, meus filhos. Fala do Evangelho para eles. Nós vamos orar com você, Paulo. Quando você sair daqui, você vai estar refeito. Elenco de apoio. Como nós precisamos fazer isso? Encorajar uns aos outros. Acolher uns aos outros. Igrejas anônimas, em que as pessoas se encontram dezenas de vezes por ano e não sabem nada umas sobre as outras. Quanto mais, quanto aqueles que entram aqui. Como nós precisamos ser acolhedores. O Evangelho é acolhedor. Mas o texto vai nos mostrando que vai seguindo essa viagem de Paulo, e ali nos versículos 10 a 15 vai acontecer outra coisa. Eu estou pensando aqui, você talvez esteja se perguntando assim: mas pastor, eu não tenho como acolher. Eu vou acolher quem? Ninguém está pedindo acolhimento na minha casa. Acolha um pequeno grupo multiplicador na sua casa. Faça um grupo de estudo da Bíblia, 2 horas por semana na sua casa. Acolha. Acolha seus vizinhos, acolha aqueles seus parentes que você já convidou dezenas de vezes para vir na igreja, eles não vêm. Mas se você convidar para tomar um café na sua casa, ele vai. Se tiver bolo, então, aí vai mesmo. Convide. Acolha na sua casa. E ali compartilhe o Evangelho com esposa, com esposo e filhos. Ore com ele, exatamente como esse grupo fez, de anônimos. E você vai fazer parte do mais maravilhoso elenco de apoio do Evangelho, que é, na realidade, aquele que espalha o Evangelho pelo mundo. Você acha que é o pastor que prega aqui todo domingo, que é quem espalha o Evangelho pelo mundo? Não é, não. O pastor vem alimentar o rebanho. Se tiver um visitante, logicamente, ele vai pedir a Deus que essa pessoa se converta. Mas ele vai ser apenas um daqueles do elenco de apoio. Ele é só mais um. É a igreja. É a igreja. Versículos 10 a 15 de Atos 21. Vamos voltar para lá. Olha o que acontece. Demorando-se ali alguns dias, desceu da Judeia
um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, amarrou com ele os próprios pés e as mãos e declarou: isso diz o Espírito Santo. Assim, os judeus em Jerusalém farão o dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. E quando ouvimos essas palavras, tanto nós quanto os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos a Jerusalém. Aqui fala de um profeta que teria descido e falado com eles, Ágabo. A gente pensa que Ágabo era um desconhecido de Paulo, mas a Bíblia nos mostra que Paulo já conhecia Ágabo. Você pode ver isso em Atos 11, 27 a 30. Paulo já teve um encontro com esse profeta. Interessante que Ágabo, ele não fala nada pelo que está dito aqui. Ágabo faz uma pantomima, né? Ele faz um gestual, ele faz uma mímica. Ele faz uma mímica. E é interessante que Ágabo emite com seus gestos a opinião do Espírito Santo. Não era incomum isso. No Velho Testamento a gente vai encontrar alguns profetas fazendo ações que representavam a vontade de Deus, em vez de falar. Não era uma prática incomum entre os profetas. Mas o que a gente tem que entender e marcar na mente é o seguinte: ele declarou com seus gestos a opinião do Espírito Santo. E aí, a Bíblia diz que aqueles que estavam em Cesareia, eles começaram a falar algo para Paulo, que está no versículo 12. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós quanto os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Isso inclui Lucas, inclusive, até Lucas. Eles começaram a tirar as suas próprias conclusões do que estava acontecendo ali e resolveram, em nome do Espírito Santo, emitir as suas próprias opiniões, completamente diferente de Ágabo. Ágabo, com os seus gestos, emitiu a opinião do Espírito Santo. E agora, os outros, em nome do Espírito Santo, emitem a sua própria opinião e dizem assim: Paulo, não vai. Não vai não, Paulo. Não vai para Jerusalém, não. Eles poderiam ter sufocado a missão de Paulo nessa hora. O livro de Atos poderia ter se tornado um livro completamente diferente, talvez inócuo na sua finalização. Se Paulo tivesse dado ouvidos, ali o elenco de apoio atrapalhou ou atrapalharia tremendamente, porque não buscou a verdadeira vontade de Deus, mas em nome de Deus falou a sua própria opinião. A reação de Paulo é imediata, no versículo 13: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Na sua tradução original, o que Paulo falou é o seguinte: vocês estão batendo em mim como uma lavadeira, estão me amolecendo. Vocês já viram lavadeiras lavando roupa em beira de rio? Alguém já viu isso? Ou já lavou roupa em beira de rio? Pega a roupa, torce e pá! Já viram isso, não? Você já viu, Leda? Né? Sim, sim. Como eram os tanquinhos, né? Aqueles tanques, né? Pois é, Paulo está usando no termo, diz assim: vocês estão batendo em mim como uma lavadeira bate a roupa. Vocês estão me amolecendo. O que Paulo está dizendo assim: vocês estão conspirando contra a missão que Deus me deu. Vocês estão querendo me amolecer, me impedir. O elenco de apoio é tão importante
que se o elenco de apoio não sustenta o homem de Deus, não sustenta a palavra, ele corre o risco de abater a palavra, de abater a pregação do Evangelho, de desencorajar uns aos outros. Como é importante que a igreja esteja dentro da vontade do Espírito Santo e não dentro da sua própria vontade. Como isso é importante. O elenco de apoio que é a igreja sobre a face da terra pode sustentar, mas também pode destruir o filme da história do Evangelho. John Stott, ele diz o seguinte, John Stott vai fazer uma correlação desse momento de Paulo com a própria história de Cristo e com a história de Pedro para com Cristo. Deixa marcadinho aí, por favor, vem comigo a Mateus 16. Mateus 16. Versículos 21 a 23. Mateus 16, versículos 21 a 23. Lembra desse texto? Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. Interessante que era o mesmo caminho de Paulo e aqui o mesmo caminho de Cristo, seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, como Paulo sofreu, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E então Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Como é importante que a nossa boca traduza a vontade de Deus e não a nossa vontade, para que nós sejamos aqueles que realmente apoiam o Evangelho. Volte para Atos 21, a gente vai caminhando para o fim. E há uma outra situação aqui, desse elenco de apoio que vai sustentando Paulo. Lembra que no versículo 14 e 15 desse mesmo texto que nós estávamos lendo, finalmente, como porém não o persuadimos, a Paulo, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Essa deve ser a nossa oração, faça-se a vontade do Senhor. E o texto mostra que passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. Aquele grupo de pessoas não só entendeu e se entregou à vontade de Deus, como acompanhou Paulo. Agora, versículos 17. Vamos lá, 17. Diz assim: tendo-nos chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Quando Paulo chega a Jerusalém, Paulo já passou por situações bastante difíceis, uma viagem extremamente cansativa. Ele já tinha recebido várias profecias de que o esperava grande sofrimento em Jerusalém. Paulo era só um homem, Paulo poderia estar bastante abatido, quem sabe, mas o que acontece é que quando ele chega em Jerusalém, os irmãos o recebem com grande alegria. Que coisa boa, como isso certamente fez bem a Paulo. O versículo 19 vai dizer: e tendo-o saudado, Paulo contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios, ou seja, os não-judeus, por seu ministério, lá na Ásia. E eles, em contrapartida, você vai vendo, contaram para ele também. O versículo 20, e ouvindo, deram a ele glória a Deus, e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Eles trocam
palavras de bênção, eles abençoam um ao outro, eles se alegram, há uma recepção alegre. Que coisa maravilhosa é quando a gente chega numa igreja e nós somos recebidos com alegria, com atenção. Que coisa maravilhosa. Há alguns dos irmãos que são membros dessa igreja que já declararam assim: olha, quando eu vim para a ilha, eu visitei várias igrejas, mas houve algumas igrejas que eu entrei e ninguém falou comigo, ninguém me viu. Ninguém me viu, mas quando eu entrei aqui, eu fui tão bem recebido, eu fui abraçado, Gente, isso é fundamental. Esse sentimento de amor e de acolhimento, ele tem que estar no coração da igreja, sem discriminação nenhuma, para todo que aqui chegar, todo. O texto diz que recebeu com alegria, compartilharam aquilo que havia com eles. Mas aí, aquele pessoal, aqueles discípulos, aquele pessoal lá de Jerusalém, percebeu que estava se formando um problema, que está descrito aí nos versículos 21, 22 e 23. Olha, eles foram informados a teu respeito, Paulo, que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem, ou seja, a abandonarem Moisés, dizendo-lhes que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente eles vão saber da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Então, estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça. Aqueles do elenco de apoio lá de Jerusalém perceberam que estava começando uma dissensão, estava começando uma briga no meio da sociedade de Jerusalém, que haveria uma luta entre os cristãos gentios, e haveria uma luta entre os cristãos judeus de Jerusalém, por causa dos seus costumes. Eles perceberam que Paulo iria ser envolvido nisso. Primeira coisa que eles fizeram: vamos encontrar um jeito de promover a paz. Logo na cabeça deles, ele fala: Paulo, já sei, tem um pessoal aqui que vai fazer o voto de Nazireu, vai raspar a cabeça, não vai tomar vinho, não vai fazer uma série de coisas. Isso não tem a menor importância, Paulo. Faz esse voto também, assume essa prática desse costume, e eles vão ver que você não é contra a lei judaica, e vai ficar tudo em paz. Aqueles homens pensaram assim: nós somos crentes, nós vamos promover a paz. Queridos, como é importante que a igreja de Cristo seja formada por gente que promove a paz, que destrói a maledicência, que expulsa a intolerância de dentro das suas fileiras. O elenco de apoio rapidamente partiu ali para promover a paz. Os judeus de Jerusalém e os judeus de outras terras estavam ali, porque era festa de Pentecostes, e eles previram que aquela confusão de costumes, aquela confusão de culturas, iria trazer um sério problema. E eles promoveram a paz. Final. A história de salvação, nós sabemos, a história do Evangelho, ela se fundamenta em Jesus. Ponto. Não tem conversa. No Jesus da cruz. No Jesus da ressurreição. Ok? Mas o testemunho dessa história, a sustentação dessa história que se espalha sobre a face da terra e continua se espalhando. Essa sustentação é de gente como a gente. É do elenco de apoio do grande exército do povo de Deus sobre a face da terra. E isso é de uma extrema responsabilidade, de uma extrema honra sobre nós. Como é importante que, tal qual esses homens e essas mulheres que aqui surgiram,
nós sejamos parte disso, o corpo de Cristo, o elenco de apoio que sustenta o Evangelho sobre toda a terra. A obra está nas mãos da igreja, gente anônima, como eu, como vocês, mas a obra está nas nossas mãos. Quando nós testemunhamos como aquele Lucas que nem sequer assina o livro de Atos. Quando pessoas acolhem umas às outras, acolhem os visitantes, encoraja, ora com eles, como fizeram aqueles discípulos anônimos da cidade de Tiro. Quando nós dizemos palavras de bênção, palavras de alegria, palavras abençoadoras, como aqueles crentes de Jerusalém receberam Paulo. Como aqueles crentes também de Jerusalém promoveram a paz, quando a gente promove a paz. O elenco de apoio, gente como a gente, é que vai sustentar o crescimento do Evangelho sobre a face da terra, com a unção do Espírito Santo sobre nós. Nós não temos que ter nenhuma preocupação de ser protagonista. Nossa preocupação tem que ser de sermos servos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu uma missão tão honrosa, tão maravilhosa, tão grande, aparentemente impossível, mas ungidos pelo Espírito Santo de Deus, Senhor. Cada um de nós tem uma função no crescimento do teu reino sobre a face da terra. E ajuda-nos, Senhor, a compreender essa importância quando nós acolhemos, quando nós testemunhamos, quando nós dizemos palavras de bênção e não palavras de maldição. Quando nós, Senhor, somos promotores da paz, quando nós somos o elenco, Senhor, que na realidade sustenta e mostra o Cristo da cruz, o Cristo ressuscitado, Pai. Senhor Deus, abençoa que nós possamos fazer isso com muita alegria. E não importa se não há um Oscar para nós aqui na face da terra, Senhor, porque o Senhor já nos deu o maior prêmio, que é a salvação eterna, Pai. Muito obrigado, Pai. Abençoa-nos, Senhor, para que sejamos servos segundo o teu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A palavra está com a Escola Dominical.